Aleluia, amém. Saudar todos com a paz do Senhor, amém. Tivemos aqui de manhã e agora de novo, né? É bom ver os irmãos, ver uns de manhã, ver outros à noite. A noite sempre enche mais, né? Amém, glória a Deus. Antes da gente começar a palavra, eu queria dar um bem-vindo para quem está nos visitando na igreja pela primeira vez, né? Na verdade, a Karine, né? O Murilo já foi de Peniel, né? Mas eu queria que você ficasse de pé junto com a sua esposa, Karine, que é uma alegria receber vocês aqui, viu? Em nome de Jesus. Tem mais alguém nos visitando pela primeira ou segunda vez? A irmã ali, que está com o bebezinho. A outra irmã. Amém. Ó, temos outra ali. Outro irmão. Que bênção, ó. O que nós vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Colocasse a mão no seu coração. Essa noite o Espírito de Deus tem uma palavra para você. Você não vai entrar aqui da forma que você chegou, porque o Senhor quer dar alimento para as ovelhas dele. Ele quer alimentar a sua alma com a palavra dele. Senhor, em nome de Jesus, que eu possa ser, ó Deus, uma mensageira da tua palavra. E eu peço agora que o Espírito Santo de Deus, que venha fluir, ó Senhor, como foi hoje de manhã, até numa unção maior, ó Pai, para alcançar, ó Deus, cada coração aqui. O Espírito e a palavra têm poder de trazer vida, trazer ressurreição. E eu clamo agora, Senhor, no nome de Jesus, que cada mente seja cativa à obediência do Senhor. Em nome de Jesus, vai visitando cada vida, as vidas que vão ouvir também pelo YouTube, ó Deus. Cada alma possa ser visitada pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema é nós buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, amém? É tempo disso, é tempo de nós sermos cheios do Espírito Santo. E antes de entrar pedir para vocês abrir a Bíblia, eu queria falar a respeito do Senhor Jesus. Um dia ele estava com os discípulos e um discípulo chegou para ele e falou assim: Senhor, os discípulos de João Batista, João Batista ensinou os discípulos dele a orar, nos ensina a orar. E o Senhor ali ensinou o Pai Nosso, né? Que todo mundo aqui conhece, eu não vou estar pregando ele. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E o Senhor ensinou ali aquele modelo de oração para nós falarmos com o nosso Pai. E depois ele contou uma parábola, falando a respeito de nós, que nós devemos ser como um amigo. Ele contou a parábola de um amigo que um dia chegou à meia-noite na casa de outro amigo. E ele bateu na porta, ele importunou aquele amigo que já estava dormindo. E ele disse: abre a porta, vou parafrasear, abre a porta por favor, porque chegou uma pessoa na minha casa, chegou um amigo na minha casa, que veio de viagem, e eu não tenho nada para dar para ele. Eu quero 3 pães. E o Senhor Jesus contou essa parábola e diz: mesmo se aquele amigo que estava lá deitado na cama falasse assim: eu não vou levantar, porque eu estou aqui já na cama, eu estou com os meus filhos aqui dormindo, mesmo se ele falasse isso por causa da importunação, sabe, à meia-noite ali, batendo na porta, ele ia abrir a porta e ele ia dar tudo o que aquele amigo estava precisando.
E Jesus contou isso para nos ensinar que nós devemos importunar mesmo. Essa é a palavra. Nós não devemos desistir das nossas orações. O que acontece conosco é porque nós desistimos, nós esmorecemos, nós paramos de orar. Quantas coisas você parou de orar? E quantas coisas você foi insistente? Quantas coisas você foi determinado? E o Senhor veio, e o Senhor respondeu. Tenta lembrar aí de tantas coisas que o Senhor respondeu na sua vida. Eu tenho inúmeras. Inclusive, é uma lição para nós aprendermos, sermos gratos, lembrar. E Jesus não continuou só naquela, como ele era intenso, né? Para ensinar, ele era muito intenso. E eu queria que você abrisse a Bíblia em Lucas 11, que é esses textos que eu estava compartilhando, mas nós vamos dar a continuação. Ele ensinou o Pai Nosso, ele falou uma parábola, e agora no versículo 9. Versículo 9. Jesus disse assim, portanto, acharam? Estão procurando? Lucas 11, versículo 9. Portanto, vos asseguro, sabe? Asseguro quer dizer, tenha certeza, confio, o que eu estou falando é isso mesmo. Eu afirmo, pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir-lhe um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom a vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Nós temos que pedir, irmãos. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis, batei e a porta vai se abrir. Mas hoje o Espírito Santo quer nos ensinar a pedir por Ele, pedir ao Pai, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que Jesus falou assim, eu vou subir aos céus, mas enviarei o Espírito Consolador, e Ele vos ajudará, Ele vos guiará em toda a verdade. E eu recebi essa palavra já tem 2 semanas, eu tinha perdido o sono, e eu fui para a sala, e eu pensei que eu fui ali buscar o sono, ver se aparecia, e de repente o Espírito falou, senta na mesa e escreve, que eu vou te dar a pregação. Tem 2 semanas atrás. E eu quero só abrir um parênteses aqui, às vezes você perde o sono, sabe, você dá uma insônia, porque Deus quer você para pedir, buscar, para bater na porta dele, amém? E o Espírito Santo começou a falar comigo que eu era má nesse versículo. Foi o primeiro versículo, versículo 13. Ora, se vós, apesar de serem maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. O Espírito Santo falou comigo que mesmo eu sendo má, nós somos maus. Eu vou começar norteando por aí. Nosso coração é mau, irmãos. E mesmo a gente sendo mal, você que é pai e mãe, tá aí o Irlemar, eu conheço esse pai aí, baba por causa do filho, né? Quando o Caleb pede algo, né, meu irmão? Balança tudo, né? A gente não dá conta, ainda mais pedindo. As crianças, elas são espertas, né? Então, assim, imagina, e o Senhor falou assim, imagina... Vou falar com as minhas palavras. Imagina seu Pai Celestial. Se nós,
pai e mãe, que somos maus, sabemos dar boas dádivas ao nosso filho, que se o nosso filho pedir um pão, nós não vamos dar uma pedra, se ele pedir um peixe, nós não vamos dar uma cobra, se pedir um ovo, nós não vamos dar um escorpião. Enquanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo para aqueles que o pedem. Nós precisamos do Espírito Santo para convencer a nossa vida dos nossos pecados, das nossas misérias, das nossas limitações. E aqui a Bíblia fala, não precisa abrir em Romanos 7,18, está escrito, Paulo dizia, porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem algum. E é verdade, irmãos, nossa carne não habita bem algum. Nós temos uma natureza caída, que nós não podemos obedecê-la, que nós não podemos ser guiados por ela. Em Marcos 15,16, Jesus diz assim a respeito do coração do homem, porque do coração é que procede os maus intentos, os pensamentos maus, mortes, adultérios, prostituição, furto, começa aqui, do coração. E quem pode conhecer o próprio coração? Você sabe que aí dentro de você, às vezes você pensa mal das pessoas, às vezes você pensa mal do seu próximo, às vezes da pessoa que está lá dentro da sua casa, você pensa mal, você tem pensamento ruim, você não pensa como o Senhor pensa, sabe? Em Jeremias 17 diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Quem pode? Nosso coração é perverso, irmãos, é perverso. Eu não vou maquiar aqui, não vou, porque é verdade. Olha para dentro de você, nossa estrutura é pó, a gente veio do pó, a gente nasceu, veio da linhagem de Adão. A gente veio do pó, nossa estrutura. O Senhor é o único homem que cumpriu toda a lei e que viveu em verdade, o Senhor Jesus Cristo como homem. Mas nós olhando para dentro de nós, como o apóstolo Paulo disse, miserável homem quem sou. Quem vai me livrar do corpo, desse corpo que julga, desse corpo que condena, desse corpo que mata com os olhos, que odeia, que é vingativo? Quem vai me livrar disso? Aí ele fala, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus que nos liberta de nós mesmos. E aí em Jeremias 17,9 fala assim, eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Ele prova, ele está provando o meu pensamento agora. Ele provou meu pensamento ali. Eu tive que pedir perdão ali, antes de pregar aqui, ele me mostrou algo que eu tive que me arrepender. Ele prova os nossos pensamentos, ele prova o nosso coração, ele esquadrinha. Mas nós não podemos olhar para a nossa natureza pecaminosa, o nosso coração enganoso, com os nossos olhos. Nós precisamos olhar junto com o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que mostra a casa suja e fala assim, eu vou te ajudar a limpar. Eu vou te ajudar, eu não vou te abandonar. O seu coração está sujo e eu vou te ajudar a limpar o seu coração. Eu vou te ajudar. Nunca olhe para dentro de você sem o Espírito Santo, senão você surta. Se a gente vê, a nossa estrutura, a nossa natureza, a gente surta. A gente fala assim, não tem salvação para mim. Não tem. Mas quando você olha para a cruz, quando você olha para o Salvador, quando você deixa o Espírito Santo te convencer, ele vai trabalhando na sua vida. Somos muitas vezes dentro do nosso coração presunçosos, egocêntricos, idólatras de si, hipócritas, impuros, ciumentos, invejosos, falsos juízes, porque não fomos constituídos como juízes
legalistas, fazemos as nossas próprias leis, medrosos, somos medrosos. Muita gente aqui está lidando com um medo, um pavor que está te deixando desesperado. Ansiedade, quanta ansiedade, e a ansiedade às vezes dentro de nós mostra que nós não estamos confiando em Deus. É uma cadeia que está te prendendo, mas hoje você vai ser livre dessa ansiedade. Porque diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós somos tardios para o bem. Nós somos difamadores, nós difamamos autoridades. Está um tempo de pandemia global e nunca se viu tanto cristão falando mal de autoridade, sem temor nenhum de Deus, sendo que a Bíblia fala que nós devemos respeitar a autoridade. Sabe, Deus está sondando, Deus está expondo o nosso coração. Porque se a gente fala mal e sem respeito nenhum, é porque existe uma rebelião dentro do nosso coração. E eu não vou falar que eu sou santa, não. Porque esses dias eu estava indignada com certa autoridade, um governador aí, que eu não vou entrar em detalhe. Nossa, eu estava brava. E o Espírito Santo falou, Sema, ora por ele. Ele precisa de oração. E eu falei, me perdoa, Senhor, porque eu estou julgando alguém que eu não posso julgar. Eu não posso julgar. Eu não fui constituída, existe autoridade, outras autoridades o julgam. Se você vê uma coisa errada numa autoridade, você fala com Deus, entrega para Deus. Quem vai corrigir uma autoridade é outra autoridade. Se você não foi constituído uma autoridade em cima dessa autoridade, meu irmão, o seu papel é orar. Mas nunca teve tanta difamação, nunca as pessoas foram tão atrevidas, insubordinadas, porque nós somos miseráveis, irmãos. Nós somos muitas vezes fracos. A nossa estrutura é de pó. Um grande adorador do Senhor, apaixonado pelo Senhor, uma vez ele caiu no pecado de adultério. E ele disse assim, depois de arrepender, o Senhor conhece a nossa estrutura, lembra de que somos pó. Ele disse, o Senhor me conhece, Ele sabe que eu sou pó, Ele sabe que eu sou pó. Mas o Senhor quer trabalhar, Ele quer formar em nossas vidas o caráter de Cristo. Ele quer construir em nós a vida de Cristo. E para isso nós precisamos nos esvaziar. E para isso nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito Santo. Precisamos desesperadamente. Você está desesperado com alguma coisa? Eu quero falar algo que você precisa desesperar nessa noite. Você precisa desesperar para ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ficar desesperado para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque aqueles que estão cheios do Espírito Santo estão passando pela prova com fé, com confiança, com certeza. Com palavra. Não estão de cabeça baixa, estão orando e estão confiando no Senhor. Mas quem está vazio está indo na onda dos homens, está indo na onda das emissoras. Onde está a sua fé? Coloque a sua fé no Espírito Santo, amém? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. O Pai quer que você pede esse enchimento do Espírito Santo. E o Espírito de Deus me levou a pensar na vida de 3 apóstolos, meditar em 3 apóstolos que andou assim com Jesus, ó. Eram 12, mas esses 3, eles estavam pertinho de Jesus, o tempo todo. No Getsemane, em algumas ocasiões, ali na transfiguração, vocês já sabem quem é. Quem é? Os 3 apóstolos. Pedro, Tiago e João. E o Espírito de Deus mandou analisar a vida desses 3 apóstolos, para mostrar para nós que eles não eram diferentes da gente. Que a estrutura deles também era pó.
para mostrarmos para nós que nós estamos andando com o Senhor Jesus na terra. Quem está andando não é visível. Quem está andando com Jesus aqui na terra, levanta a mão. Pela fé. Você que entregou sua vida para Ele. Você está andando com Jesus aqui na terra. Pela fé, como Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Você está andando com Jesus. Jesus tem às vezes tentado te apacentar. Tentado te guiar. Se você não está deixando ser guiado por Ele, essa noite Ele quer te guiar. Amém? E eles, como nós, quantos milagres, Pedro, Tiago e João viram, eles foram os primeiros apóstolos que Jesus chamou, um dos primeiros, né? O Senhor chamou primeiro André, depois Pedro. André era irmão de Pedro, e depois Tiago e João, os dois irmãos. Quantos milagres Ele já fez em nossas vidas, quantas curas nós presenciamos. Pensa um pouquinho, quantas curas, quantos milagres o Senhor já fez na sua vida. Hoje tinha um irmão ali falando para mim que ele tem adenoide e que ele precisa fazer uma cirurgia. Tá aqui meu filho, tinha 5 anos de idade, estava com adenoide. Eu fiz uma campanha de oração pela vida dele, ele ia fazer uma cirurgia. Eu falei, eu vou primeiro ajoelhar perante o meu Deus, que é médico dos médicos. Eu fiz um propósito de 21 dias de oração. Aí, quando eu estava na metade da oração, o Espírito Santo falou, pode parar de orar, ora pelas crianças que estão com câncer no hospital. Eu não quero mais que você ore. E aí eu parei e obedeci, comecei a orar pelas crianças e chorava, o Espírito de Deus me levava a orar pelas mães. Enquanto eu orava pelos outros, meu filho foi curado. Ele não precisou de cirurgia. Pedi e dar-se-vos-á. Ele é pai. Eu falei para o irmão, meu irmão, bate na porta de Jesus. Quantas curas, irmãos. Quantas curas nos seus olhos viram em outras pessoas. Eu estou vendo um monte de milagre aqui sentado. Eu estou vendo muitos milagres. A gente anda com Jesus, mas a gente tem uma índole má. Nós temos uma índole má. E Pedro, eu quero falar de Pedro. De manhã eu fiz uma pergunta, todo mundo respondeu, já não vou fazer hoje não. Pedro foi o apóstolo, todo mundo falou que era ele, que mais deu trabalho para Jesus. Você vai saber por quê. E um dia, depois de andar 3 anos e meio com Jesus, não diferente de nós, depois de andar 3 anos e meio com Jesus um dia falou para ele assim, eu, entretanto, roguei por ti, Pedro, porque Satanás quer te ceifar. Sabe? Eu roguei por ti, porque Satanás está querendo peneirar a tua vida, Pedro, para que a tua fé não te desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus falou isso para Pedro, queridos, depois de 3 anos e meio que Pedro andava com ele, de que Pedro foi tocado pelo Senhor, viu a sogra dele sendo curada, viu tantos milagres, mas não era convertido, não tinha uma vida cheia do Espírito Santo, faltava isso na vida de Pedro. E o Espírito Santo fala que você precisa aceitar um recado de Deus. Quando vem um recado para a sua vida, Satanás está tentando te ceifar. Olha, sua fé está fraca. Olha, você está precisando tomar posição, aceita, porque Jesus, Ele é assim. Ele fala a verdade com quem Ele ama. Ele fala a verdade com quem Ele ama. E Pedro, queridos, o Espírito de Deus me mostrou como é que Pedro sentiu. Não é possível. Eu já levei tanta bordoada de Jesus, vou falar numa linguagem para vocês entenderem. Agora, à mesa eu vou ler 3 bordoadas que ele levou daquelas. E eu não mudo. Eu não mudo. Agora meu mestre fala que eu tenho que converter.
Quando eu me converter, eu devo fortalecer os meus irmãos? Sim, irmãos. Porque Pedro tinha que ter uma experiência de transformação verdadeira. Não basta só falar que é crente, não basta só falar que é cristão, não basta só falar que é evangélico. Você precisa ter uma transformação. E Pedro, como que ele era? Às vezes, não diferente de mim e você. Pedro era impossível, ele era impulsivo, autossuficiente, fazia as coisas do modo mais fácil. Ele era inconstante, ele era impaciente, ansioso, inquieto, agia e depois pensava, resolvia os problemas de sua maneira. Um dia Pedro teve alto com Jesus. Jesus perguntou ali para os discípulos: que dizem os homens que eu sou? E Pedro ali numa revelação diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E passou um pouco, queridos, quando Jesus começou a falar da morte, de que morte que ele ia passar, que ele ia sofrer na mão de malfeitores, dos anciãos, dos judeus. Começou a contar tudo aquilo para Pedro e para os apóstolos. Pedro olhou com olhos de dó. Você sabia que dó não é amor? Quando alguém está indo para a cruz, quando alguém está sendo trabalhado por Jesus, deixa o Senhor trabalhar. Eu lembro uma vez que eu fui muito tratada no meu caráter, na minha vida, sabe? E o Espírito Santo falou para o Eros para ele ficar calado. Para ele ficar calado. E muitas vezes eu brigava e ele ficava calado, sabe? Que lá me irritava mais ainda. Porque eu estava indo para a cruz, eu precisava ter um encontro verdadeiro com a cruz, porque eu era crente só de boca, eu era hipócrita. Eu era uma crente hipócrita. Eu honrava o Senhor com os lábios, mas na minha casa, na minha vida, eu não honrava o meu marido. Eu era hipócrita. E Pedro disse para o Senhor: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Você não vai para a cruz, isso nunca vai te acontecer. E ali naquele momento Jesus falou: arreda-te, Satanás, para trás de mim, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O Senhor repreendeu ali Pedro, porque Satanás usou a boca dele. O plano de salvação ali estava sendo falado. E era para Pedro ficar calado e orar e falar: Jesus, eu vou te ajudar, eu vou orar. O Senhor vai vencer, porque Jesus estava falando que ele ia ressuscitar. Mas a dó, sabe? A dó, às vezes até uma paixão mesmo que Pedro tinha por Jesus. Às vezes até uma paixão. Em outra ocasião, antes de Jesus ser preso, antes da ceia, ele pegou uma bacia, ele pegou uma toalha e ele foi lavar os pés dos apóstolos. E quando chegou nos pés de Pedro, Pedro falou assim: Senhor, jamais me lavarás os pés. O Senhor não vai me lavar os pés. Sabe aquela santidade? Jesus, não, amém, já está bom. Não precisa fazer isso comigo. Jamais me lavarás os pés. E Jesus falou assim: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. E aí Pedro, no ímpeto dele, falou assim: Senhor, lava a minha cabeça, lava as minhas mãos, lava os meus pés, eu sou um pecador. Lava tudo. E é assim que a gente sente, não é? Quando aquele que é puro, quando aquele que é santo, nos aproxima de nós com tanta humildade. E diz assim: eu preciso lavar os seus pés. Seus pés estão sujos. E pés fala de caminho. Pés fala de caminhar. Fala de caminhar. E sabe qual que é a resposta que o Senhor disse para ele? Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo.
E eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você que está andando com Jesus, que está obedecendo o Senhor está limpando o seu coração. Ele está tirando as escórias. Em João 15, versículo 3, diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. A palavra que tem entrado na sua vida, vindo da parte de Deus, tem limpado o seu coração. Mas os pés estão sujos. Pés fala de caminho. Existem caminhos tortos ainda na nossa vida. Nós não estamos cheios do Espírito Santo. Mas é uma boa nova. Você está sendo limpo. O Senhor está te limpando agora. Ele está limpando o seu coração agora. E outro também que eu quero falar, de Tiago e João, os dois irmãos pescadores. Discípulo, um conhecido na Bíblia como discípulo amado. Mas o interessante é que quando Jesus chamou eles pela primeira vez, Jesus colocou um nome, um apelido neles. Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Acho que em aramaico, quer dizer filhos do trovão. E olhando pela vida ali de Tiago e João, você vai entender, eles tinham uns temperamentos, eles tinham umas emoções, os dois, controladas. Sabe, Pedro era aquele que explodia. E Tiago e João, por que Jesus mandou falar dos três? Porque os três assemelham conosco. Eles davam conta de dominar suas emoções. Eles eram mais temperados. E eu creio que quando Jesus chamou ele de filhos do trovão, eles olharam e falaram: trovão? Por quê? Por que está me chamando? Eu não sou filho do trovão. Né? Filhos do trovão, né? Trovão, o que é? Um fenômeno, som, que quando tem aquela tempestade, aquele barulho. Por quê? Porque Jesus enxergava dentro deles aquilo que a gente aprende no Veredas. Tem pessoas que têm uma ira, são iracundos, demonstram seu temperamento explosivo. E tem outras que são calmos. Mas assim, a paz, que vontade de te dar um tapa lá dentro. Entendeu? Dá um sorriso, mas lá dentro tá chateado, tá magoado, tá com raiva, tá com ira. E nós vemos isso na vida de Tiago, na vida de João. Um dia Jesus levou, um pouco antes dele ir para a cruz, eles passaram para uma aldeia, eles iam para Jerusalém, e eles passaram por uma aldeia dos samaritanos. E Jesus mandou Tiago e João ir na frente, porque Jesus queria trabalhar no caráter deles. Jesus queria fazer eles filhos do trovão de outra maneira. Você vai ouvir no final da pregação. De outra maneira. E Jesus mandou. E ali os samaritanos falaram: não, vocês estão indo para Jerusalém. Os samaritanos não se davam com os judeus. Nós não vamos receber Jesus. E eles ficaram muito irados. Muito cheios de justiça própria. Os trovão trovejou mesmo. Sabe? Eles chegaram para Jesus e falaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Pensa nisso. Tem uma hora que os equilibrados se explodem. Tem uma hora que eles não aguentam. Solta os cachorros, não é verdade? Solta os cachorros. Sabe por quê? Porque a nossa índole é má. Nós não podemos ser guiados por nós mesmos. E Jesus começou a ensinar e disse assim para Tiago e João: não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Você não sabe que eu não vim para aniquilar, eu não vim para matar as pessoas, eu vim para salvar. O Filho do Homem veio para salvar. E quantas vezes, querido, nós explodimos, nós tentamos controlar nossas emoções, mas está tudo lá dentro. E a gente não lembra de que espírito nós somos.
Você, querido, é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus te escolheu para você transmitir ao mundo a vida de Jesus. E sabe como que era Jesus? Manso e humilde de coração. Essa é a vida de Jesus, uma das características mais fortes. E uma vez também Tiago e João pediram para um sentar na glória no céu à direita de Jesus e outra à esquerda. E Jesus falou: não sabeis o que estáis pedindo, podeis os beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com que estou sendo batizado? Não cabe a mim perder esses lugares que pertencem para quem forem preparados. Jesus falou assim: vocês estão querendo um sentar à minha direita, outro à minha esquerda? E mais para frente ele fala também: vocês vão tomar do meu cálice. No final da pregação eu vou contar como foi o final de Tiago, como que foi o final de João. Mas ali o Senhor falou, o Senhor deu um ensinamento que eles precisavam ser humildes. Eles eram altivos, irmãos. E Deus precisa abater a nossa altivez. Queria que você abrisse a Bíblia e olhe em João 20, versículo 19. João capítulo 20, versículo 19. Então nós temos aí alguns temperamentos, algumas pessoas três apóstolos que identificam muito com a nossa vida. E Jesus morreu. Antes de Jesus morrer, o apóstolo Pedro o negou 3 vezes e ele tinha dito que não ia negar Jesus. Eu não, de maneira nenhuma, eu te deixarei. E Jesus falou: antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. Jesus conhece a nossa estrutura. João 20, versículo 19, diz assim: então, quando Jesus ressuscitou, versículo 19, então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos às portas trancadas, com medo, estavam todos com medo. Por medo das autoridades judaicas, Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Jesus está fazendo isso agora, no seu coração. Você que está com medo, Jesus quer trazer paz para a sua alma. Você precisa receber paz. Ele é o Senhor da paz. Enquanto falava, versículo 20, enquanto falava aos discípulos, isso aqui ele tinha ressuscitado, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhe disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo 22. E tendo dito isto, soprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Queridos, tudo na vida de Pedro, Tiago e João e dos outros apóstolos mudaram quando eles encontraram com Cristo ressuscitado. Com Cristo ressuscitado. Diz a Bíblia em 1 Coríntios 15, versículo 5, que o Senhor, quando ele ressuscitou, ele apareceu primeiro para Madalena e depois ele apareceu para algumas mulheres e para Pedro. Faz questão de falar que ele apareceu para Pedro primeiro. Primeiro para Pedro e depois para os outros apóstolos. Está em 1 Coríntios 15, versículo 5. Sabe por quê, queridos? O Senhor queria fazer uma grande transformação na vida de Pedro. Pedro, ele precisava encontrar com Cristo ressuscitado. Pedro precisava olhar nos olhos de Jesus e ouvir umas palavras de Jesus. O Senhor contava com Pedro. E do jeito que ele era, ele não podia ser usado da forma que ele foi usado. E nós aqui essa noite, nós precisamos encontrar com Cristo ressuscitado.
Nós precisamos encontrar com a vida para que a morte saia de nós, para que a morte espiritual saia de nós, para que a morte emocional saia de nós, para que a morte dos sonhos de Deus. Tem pessoas aqui que não sonham mais. Os discípulos esqueceram tudo, parece. Antes de ver Jesus ressuscitado, estavam com medo, esqueceram quem eles eram, esqueceram o que o Senhor queria da vida deles, esqueceram tudo. Mas quando Jesus entrou e disse, paz seja convosco, e mostrou as marcas da cruz, falou, sou eu. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E hoje o Espírito de Deus quer que nós encontremos com Cristo ressuscitado para transformarmos a nossa vida de uma maneira maravilhosa. Maravilhosa. Eu quero te dar uma palavra, que você era uma pessoa antes dessa pandemia. Você era uma pessoa antes dessa pandemia. Você está sendo transformado durante a pandemia, porque você não vai ser mais o mesmo depois dessa pandemia. Sabe por quê? O Senhor está trabalhando na igreja dele. O Senhor quer encher o povo dele do Espírito Santo, como encheu a vida dos apóstolos. A vida dos apóstolos era uma antes da ressurreição. Ela se tornou outra depois da ressurreição. E eu quero te dizer que Jesus já ressuscitou. E Ele está vivo. E toda essa morte que está aí dentro da sua vida, esse cheiro de morte, esse cheiro de depressão, esse cheiro de desespero, esse cheiro de tristeza vai ter que sair, porque o Senhor está se levantando como Cristo ressuscitado para a igreja dele no Brasil, para a igreja das nações. Ele está dizendo, pede, meu povo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, meu povo, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e aquele que bate, a porta vai ser aberta. Vocês são maus, mas vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Você está precisando só do Espírito Santo, você está precisando de nada. Você não está precisando de comer, você não está precisando de beber. Nós precisamos, né? Mas você está entendendo o que eu estou falando. Você está precisando do Espírito Santo. Eu estou precisando do Espírito Santo. Nós estamos precisando do Espírito Santo. Existe um tempo que Deus determinou para você viver na terra. E Ele fala assim, que Ele está além da curva da morte. Essa curva que está sendo mostrada aí na televisão, Ele está além. A morte não pode detê-lo. O vírus não pode detê-lo. Nada pode detê-lo. Cadê o poder dele na sua vida? Cadê a autoridade dele na sua vida? Igreja, é tempo de você ser cheio do Espírito Santo. Ah, pastora, mas eu já fui selado com o Espírito Santo. Quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo já veio fazer morada? É verdade? Amém. Eu creio também. Jesus deu o Espírito Santo para você. Ah, pastor, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Eu oro em línguas, eu já sapateei. Sabe, pastor, eu fui visitado. Batismo quer dizer no hebraico mergulhar, imergir, imersão, mergulhar. Você já mergulhou, mas você saiu do oceano do Espírito. Você está na beira da praia. Você está sequinho. Você está sequinho. Você saiu da água. Você parou de mergulhar. Você parou de mergulhar. Mas hoje o Senhor tem uma palavra que está em João capítulo 21. Escuta. Os discípulos estavam no barco. Foi uma das primeiras aparições de Jesus. E ele estava assando peixinho ali. E João
Eles ficaram, quem que é? O Senhor falou, lança as redes, né? E eles perguntaram, quem que é? Aí João falou assim, é o Senhor. E sabe aquele Pedro impetuoso? Sabe o que ele fez? Ele estava só ele estava despido, né? Só com calção. Ele pôs uma túnica e mergulhou. Ele mergulhou na água. Ele mergulhou no mar. Ele foi encontrar Cristo ressuscitado, queridos. E ali, encontrando Jesus na praia, Jesus olhou para ele e disse, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E ele disse, Senhor, eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes. Jesus disse, apacentas as minhas ovelhas. Pedro, eu quero você como meu pastor. Pedro, você me negou, mas eu não olho para você com esses olhos que você olha para si mesmo. Você é falho, Pedro, mas eu tenho algo maravilhoso para a sua vida. Eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida. Eu ressuscitei, eu levei os seus pecados, Pedro, ali na cruz. E eu vou te fazer um pastor segundo o meu coração. Você vai pregar, Pedro, e 3.000 pessoas vai ser salva. Na primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. E o Senhor está falando para mim, para você hoje, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. No dia de Pentecostes, eles foram, mas eles tiveram que orar, eles tiveram que pedir, eles tiveram que clamar, eles que tiveram de buscar. E a palavra revestir de poder é vestir novamente, igual a armadura. A armadura eu aprendi, né, num livro que foi escrito, que um anjo apareceu para uma irmã e falou que tinha que vestir a armadura de Deus todos os dias, que lá está escrito revestivos da armadura de Deus. E nós temos que revestir do poder de Deus. E como que está a sua armadura de soldado? Como que está a glória do Senhor, discípulo amado de Cristo Jesus? Como que está a presença de Deus na sua vida? Eu te falo que eu não estou revestida, posso estar agora, porque eu estou entregando uma palavra, eu estou sentindo meu coração queimando. Mas nós precisamos mais do Espírito. E Ele está de braços abertos para nos encher. E nós precisamos buscar. Porque existe um avivamento aí para vir sobre a terra. Existe um avivamento para ser derramado. E o Senhor quer que nós o busquemos. Quer que nós sejamos cheios. Porque quando Jesus falou assim, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E soprou sobre eles. Apóstolo quer dizer enviados. Vira para o seu irmão e diz, você é enviado. O Senhor também te escolheu. O Senhor tem uma missão para a sua vida. Como o Pai enviou a Jesus, como Jesus enviou aos apóstolos, Ele é graciosamente bom e te enviará também. Mas cheio do Espírito Santo. Por isso você precisa ficar em Jerusalém, ou seja, buscar o Senhor, buscar ter uma vida revestida do poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha de Cristo. Você precisa fazer igual Pedro. Você precisa mergulhar. Você precisa mergulhar, você precisa ouvir Jesus falando com você como Ele nunca falou. Jesus olhou nos olhos de Pedro. Jesus, Ele olhou nos olhos de Pedro e falou, Pedro, tu me amas lá no profundo. E hoje o Senhor está olhando no profundo do seu coração e perguntando, você me ama? Eu sou o Senhor da sua vida. Você quer andar comigo? Você quer cumprir o propósito que eu determinei para a sua vida lá no céu? Sabe qual é o propósito que Deus determinou para a vida de Pedro? Era ele ser pastor da igreja. Quando Jesus olhou, estou encerrando, quando Jesus olhou para Pedro, lá no início,
Quando Jesus o chamou, ele chamava Simão. E Jesus colocou o nome dele de Cefas, que quer dizer rocha. Pedro. Cefas em aramaico, Pedro no grego, que o significado quer dizer rocha. Simão, ele era, antes de encontrar com Cristo ressuscitado, ele era volúvel. Mas quando ele encontrou com Cristo ressuscitado, ele se tornou firme. Ele era impossível, mas quando ele encontrou com Cristo ressuscitado, ele se tornou prudente. Ele era impetuoso, mas quando ele encontrou com Cristo ressuscitado, ele se tornou moderado. Ele era medroso, mas quando encontrou com Cristo ressuscitado, ele se tornou corajoso, porque o Espírito Santo encheu. E o Espírito Santo quer encher a minha vida e a sua. Tiago, queridos, foi o primeiro apóstolo que morreu, que foi Marte, o primeiro apóstolo. Não estou falando outros Marte, mas por causa do Senhor e por causa do testemunho. A morte de Tiago, ele tomou o cálice da morte, ele mergulhou no mesmo batismo de Jesus. Mas a morte de Tiago fez que muitas vidas fossem alcançadas ali depois do Pentecoste, alguns anos depois. O Herodes matou ele, o rei Agripa, agora me deu um branco. Mandou matar ele decapitado, queridos. Mas o sangue dele não foi em vão. Para que outros possam viver. Muitos, milhares e milhares deram sua vida. Jesus deu a vida dele para que hoje você possa viver, para que hoje você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Cristo ressuscitado. E João, ele foi conhecido, aquele filho do trovão, foi conhecido como o discípulo do amor, que mais falou do amor. Porque ele ouvia as batidas do coração de Jesus. E Jesus tinha um plano para ele: eu revelarei o futuro para ti. Viverás muitos anos. Você morrerá, João, em plena velhice. Você viverá muitos anos. E todos os seus dias serão para mim. Sabe? Porque João encontrou com Cristo ressuscitado. Amém? E para terminar, os nomes, não só de Pedro, não só de Tiago, não só de João, está escrito lá na Nova Jerusalém, nos fundamentos da muralha que está em volta da Nova Jerusalém, nos fundamentos está escrito o nome dos apóstolos. Tiago queria sentar uma à direita e João, à esquerda, não sei, eles pediram isso, mas Deus tinha algo maior, queria gravar o nome deles na Nova Jerusalém. Deus tem algo maior na sua vida, Ele está te chamando a você pensar na eternidade, Ele está te chamando a buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está. E se você quiser ter essa vida cheia do Espírito Santo, eu te convido a ficar de pé nesse momento. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, Ele está falando: se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo para aqueles que vos pedirem. Quem quer? Às vezes você parou de mergulhar, tem gente aqui seca, mas eu te desafio hoje a fazer como Pedro, a mergulhar e falar: Jesus, eu vou ao teu encontro, Jesus, eu vou ao teu encontro, eu irei, levante suas mãos e peça o Espírito Santo. Você não precisa de carne, você não precisa de arroz, você não precisa de feijão, tudo isso o Pai Celestial te dá. Você precisa do Espírito Santo, você não precisa de nada, você precisa do Espírito Santo, do Espírito. Igreja, se levante, se levante, se levante. O Espírito de Deus quer te encher.
sejam revestidos de poder. Oh Deus, derrama do teu Espírito, nos faça mergulhar nas suas águas, nos faça mergulhar, Senhor, nos faça mergulhar. Oh, continue com as mãos erguidas, não pare, pede o Espírito Santo. Oh Senhor, reconhece que você está vazio, reconhece que você está seco, e ali adorarei. Seco. Canta esse cântico com o pastor Everson. Ao Deus do meu amor. Tá na hora de se apaixonar de novo. Tá na hora de buscar de novo. Tá na hora de emergir de novo. Tá na hora de emergir de novo. Eu vou dar um mergulho, Senhor. Eu preciso ir até o Senhor. Aleluia. 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 Adorarei. Eu quero encher os meus filhos. Eu quero encher os meus filhos. Pede. Deus do meu amor. Pede, eu vou te dar o Espírito. Pede. Pede, eu vou te dar o Espírito. Pede. Espírito. Eu vou te batizar com o Espírito Santo. Eu vou te batizar com que fogo. Desce como eu vou te fogo. batizar com línguas. Você vai falar a língua dos anjos. Você Vem vai profetizar. Você vai ser renovado. Orelabachúria. E enche-me de novo. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Encontre com Cristo ressuscitado. Toda morte saia. Toda morte que espiritual desce como saia. fogo. Chore. Vem Onde está o Pedro? Pentecoste. Onde está o Tiago? Onde que está o João? Onde está? E enche-me de novo. Onde está? Aqui, Senhor. Aqui. 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 Está aqui o Pedro, Senhor. Está aqui o Tiago. Está aqui o João, Senhor. Vida. Está aqui os teus apóstolos. Está aqui os teus enviados. Sopra, que Espírito. Compreender. Sopra. Sopra. Sem nenhuma explicação. Sopra. Sopra, Espírito. Sopra vida nas nossas narinas. Eu adorarei. Sopra vida, Senhor. A vida de Deus. Seja revestido do poder. Seja revestido de autoridade. Seja revestido da glória do Senhor. Seja revestido da glória do Senhor. Seja revestido da glória do Senhor. Chore, nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Mergulha, Pedro. Libera o teu fogo, Senhor. Mergulha, Pedro. Mergulha, mergulha. Mergulha, Pedro. Mergulha nas águas. Venha até mim, Pedro. Venha até mim, Pedro. Eu estou te chamando, Pedro. Enche-me. Vem. Espírito, Espírito. Tua igreja vai viver, Senhor. Tua igreja não morrerá, Senhor. Desce o Senhor está vivo. O Senhor está vivo. O Senhor libera está teu vivo. fogo. O Senhor está vivo. O Senhor está vivo. O Senhor está vivo. De novo. Sorri, alamaias. O Senhor está vivo. Sorri, alamaias. Batiza-me com teu fogo. Mergulha. Mergulha. Batiza-me Aleluia. com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito.
Deixa Ele te encher. Batiza-me com Deixa teu Ele te encher. fogo, Senhor. Chega de coisas humanas. Batiza-me. Chega de com coisas teu da terra. fogo. Chega, chega, chega. Santo, Chega. Santo, Santo Espírito. Aleluia. O avivamento virá. E você é enviado para essa missão. Você é enviado. Será derramado. De mim. Aleluia. Aleluia. Me transbordar. Cante se você de conhece ti. esse cântico. Cante. Os meus dias viverei pra ti. Vai viver mesmo. Espírito Santo. Pedro, tu me amas. Vai viver mesmo, Pedro. Aleluia. Me esvaziar. Tu sabes, de mim. Senhor. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Me transbordar de ti. Aleluia. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Batiza-me com teu fogo, Senhor, aleluia. Batiza-me com teu fogo. Aleluia. Que venha um renovo sobre a sua vida. Batiza-me com teu fogo. Santo, 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 Santo Espírito. Em Jesus, aleluia. Batiza-me, batiza-me, Senhor. Oh, batiza-me com teu fogo. Em Jesus, batiza-me, aleluia. batiza-me. Santo, 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 Santo Espírito. Amém, aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Irmãos, é só um recomeço. O que Deus vai fazer nas nossas vidas e nessa terra é grande. É grande. E Ele te chamou. Você não morrerá, você viverá. Você viverá e vai cumprir todo o propósito do Senhor. Pode abençoar? Vamos, agradecer a Deus. Creio que o Senhor falou o seu coração e você tem uma palavra de gratidão a Deus agora. Amém. Pai, obrigado, Deus, pelo teu amor, ó Deus, pela tua misericórdia sobre nós. Que a tua boa mão seja sobre as nossas vidas. Obrigado por essa palavra, ó Deus, que veio dos céus do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, opera em nós, ó Deus, toda transformação necessária, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça, a consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tenha uma semana de vitória, viu, queridos? Nos seus negócios, na sua casa, no seu trabalho, em nome de Jesus. Que as portas estejam abertas, em nome de Jesus. Cumprimente o irmão aí com o cotovelo. Paz do Senhor.